Hoje vamos saber tudo sobre celulite, principalmente como evitá-la, né? Ou como tratá-la também. Porque embora muitos homens digam que eles nem percebem se a gente tem celulite, a gente percebe. E quando a gente percebe e não gosta de algo na gente, a gente tem mais é que mudar. E hoje, doutora Isabel Martinez, que é dermatologista, está com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. Eu acho que não existe nada hoje em dia que a gente tenha que se conformar. Tudo pode ser melhorado, né? Tudo, absolutamente tudo é mudável. Vai depender muito do quanto você quer mudar. Você quer mudar pouco ou não? Se você tem preguiça ou não, porque também as coisas são um pouquinho trabalhosas. Mas o que é celulite? É uma inflamação das células? Kátia, a celulite a maioria das mulheres tem, tá? Elas começam geralmente, podem começar geralmente na adolescência, tem um fator hormonal muito grande. Principalmente, a pessoa tem que entender que ela é genética. É genética? É genética. É genética. Então, a paciente ela tem que ter uma predisposição a ter a celulite, tem o gene para isso, e com isso você tem aí fatores que vão alterando e agravando aquela situação. Um exemplo, o hormonal. O hormonal é um dos maiores fatores. E aí, quando você vai crescendo, as coisas vão piorando, os hábitos de vida vão piorando. Ou você tem uma disciplina muito grande, ou o paciente não se alimenta direito, não faz exercício físico, sedentarismo, o paciente fuma. Isso tudo vai piorando aquela condição que você já tinha uma predisposição a ter, então você piora a situação. Mas a celulite, às vezes a gente vê crianças, meninos, meninas, com aqueles furinhos na pele. Isso é celulite ou é um acúmulo de gordura similar ao que a celulite causa, pelo menos visualmente? Isso geralmente acontece na adolescência. Na adolescência você já tem a questão dos hormônios. Então pode até ser porque você tem influência hormonal. Então quando você já está entrando, já está na puberdade, você pode ser, principalmente que as crianças hoje pouco fazem atividade física, algumas, né, mas antigamente se brincava mais de bola, se faziam mais coisas, né. Me lembro da época que eu jogava queimado, sabe, pulava elástico. Então. O elástico era ótimo, era né? craque. Eu também, a gente fazia concurso de qual era o maior, né. Então, mas hoje em dia não se tem nada disso. Não. A competição é no videogame. E isso, infelizmente, prejudica um pouco, né, a atividade física da criança. Do adolescente, nós vamos falar assim, porque criança é muito difícil. Do adolescente, porque você já tem que ter o hormônio atuando nessa situação. Então, quando a gente vê uma mulher com celulite, a gente tem que pensar, ou quando a gente tem celulite, que grau de celulite é essa? Porque também não é um único grau de celulite. Não é um único grau de celulite. Você tem desde o grau 0, no qual você não observa a celulite. Que é aquele que a gente aperta e não faz uma bolotinha na pele. Isso. Você aperta e não tem nada. Porque aí você até aqui eu já tenho, é fogo. Olha, mamãe, até aqui já, ó. Já estou 99% de celulite. Quando aperta, faz bolinha. Então, e esse já é um grau de celulite 2 para 3, um grau 3, quando você aperta e observa e aparece. Tem o 0, o 1, que você não consegue ver. Tem gente que tem 0? É que assim, ele está começando. Né? É uma questão de classificação só. Porque quando você começa a tratar, o paciente tanto ele sobe na classificação, ao tratamento você baixa a classificação. Então você começa desde o paciente que tem 0, o que é 0? É não ter, você olha, não tem, você aperta, não tem, mas pode estar começando. Então é uma alteração histológica que a gente diz. Histológica dentro da pele, não é visível. E assim vai evoluindo. Grau 1, grau 2, aí o grau 3 você aperta o paciente, você já começa a olhar algumas alterações, no 3 também já é visível, e no 4 você tem aquelas alterações profundas que você vê, tipo casca de laranja. Você vê aquelas bolotinhas, os furinhos e tudo mais, né? E aí as pessoas me perguntam muito assim, o porquê disso? Isso é uma alteração que você tem, são várias coisas, tá, Kátia? Eu acho associadas. Você tem várias alteraçõezinhas naquele sistema, naquele tecido, para que aquela celulite exista. Então eu tenho uma alteração vascular, eu tenho um edema entre as células, alguns pacientes engordam e isso prejudica. Outros pacientes, por exemplo, são magras. Existem pessoas magras que têm celulite. Sim. Mas então o que aconteceu com essa mulher? Ela tem uma alteração de vascularização que gera um edema, gera todo um processo naquele tecido que é um pouco complexo para explicar para o paciente, mas vai gerando todo um processo naquele tecido no qual aparece a celulite. Mas a alimentação também tem um fator importante para a gente ficar livre da celulite, não só a atividade física? Tem um fator importante. O ideal é que, eu tenho uma nutricionista que a gente conversa muito sobre isso, é que você se reeduque.
né? Não só no exercício, porque o exercício ele melhora a musculatura. Quando você tem uma musculatura ativa, para você manter aquele músculo enrijecido, você tem uma atividade da célula, né, maior, tanto quanto a alimentação, no qual você vai ajudar as suas células a melhorarem. Entendi, quer dizer, mas que tipo de alimento que pode prejudicar? Não só refrigerantes e gorduras, né? Principalmente. Na realidade, principalmente gordura, açúcar, né, muito doces. Esses são os piores. Os vilões é a gordura. O vilão é a gordura. Depois vem o açúcar, aí tem a parte de você não se alimentar de forma adequada, na questão de não comer fibras, não comer vegetais, legumes, que seria muito importante para você e para suas células, né? Os homens podem ter celulite, embora seja numa quantidade menor que as mulheres? É muito raro, tudo pode, mas assim, cientificamente falando, os hormônios e os receptores são totalmente diferentes, né? O homem tem mais a testosterona, a mulher tem mais o estrógeno, e tanto que a região, você pode ver que as mulheres têm mais na região como fosse uma perinha, né? Culote, glúteo, é onde você tem a maioria dos nossos receptores. Eu brinco que é aquela questão que eu falei uma vez da toxina. É assim, é sempre um celularzinho que você vai batendo nas portas, é como se fosse uma casa cheia de portinha que você vai batendo em cada uma delas, entendeu? A gente tem uma imagem, vou pedir para os meninos colocarem para a gente mostrar, até para o pessoal em casa entender o que é a celulite. Ali, ó, é um efeito do aquecimento da derme, isso é um tratamento? Isso é um tratamento. Isso daqui eu trouxe para vocês poderem entender. Isso daqui são fibras de colágeno que estão sendo reconstituídas após o tratamento. Tá. Você vê que elas vão retificar, né, ficar paralelas. Tá. Porque o que acontece? Com o tempo você vai perdendo, eles vão ficando meio emaranhado. E olha, você tá vendo que a pele tinha um puxadinho para baixo, ela tá subindo? Tem os vasos, ela tá ficando retinha. Ela ficou retinha. A pele com a celulite, ela tem, ó, as ondulações, né, que puxam. Embaixo, olha, tudo aquilo ali é gordura. E você consegue quebrar essas gorduras? Você consegue melhorar, sim. Com o tratamento, você consegue melhorar. E que tratamento é esse? Esse daqui é uma radiofrequência. Radiofrequência? Isso. Mas dizem que a radiofrequência consegue quebrar as células de gordura e faz o corpo meio que conseguir eliminar esse acúmulo de gordura entre as células e de líquidos também, é verdade? A radiofrequência, ela faz um aquecimento. É assim, eu falo para o meu paciente assim, eu estou aquecendo essa região, altero, a célula é gordinha, você pode ver, só para explicar, é uma bolinha, tá vendo? Ela é bem redondinha. E o que acontece com essa bolinha? Aí dentro eu tenho a minha gordura, triglicerídeos. E o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir essa quantidade de células de gordura. Então, com a radiofrequência, eu faço um aquecimento dessa região, isso desestrutura a membrana. Tá? E ao desestruturar a membrana, você consegue eliminar de uma certa forma essa gordura. Agora, como que eu elimino? Eu preciso da minha ajuda também, porque se eu quebrei, aí eu tenho, essa gordura vai para algum lugar, então ela vai para o sistema hepático, quer dizer, vai para o fígado, eu preciso fazer uma atividade física e evitar para poder eliminar aquela gordura. E a drenagem linfática não ajuda? Ajuda, porque uma das causas da celulite é o edema. É o inchaço. É o inchaço, né? Então o paciente fica inchado e o que acontece com isso? A drenagem linfática, ela ajuda os linfáticos, que são canaizinhos, imagina... ralinhos. Isso, uma redezinha de esgoto que vai, né? Eu tô jogando fora. Então como que eu preciso? Eu preciso estimular esses linfáticos. Então eu vou lá com a minha massagem, com a minha drenagem e estimulo. Por isso o tratamento da celulite, ele não pode ser único. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, você quer ver, Kátia? Doutor, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo melhorar e eu tô cansada de fazer drenagem, aparelho. Mas fez tudo na hora certa, em conjunto? Então, é isso que eu vou falar para o paciente, assim, Kátia, que eu queria explicar, assim, não existe tratamento definitivo. Não existe uma coisa que a gente vai fazer e você nunca mais vai ter celulite. Porque você come todo dia para viver, não come? E na grande maioria das vezes a gente come errado. Pois é. E o que acontece? Como que eu vou melhorar o meu corpo? O meu corpo, ele envelhece todos os dias. O que as pessoas em casa precisam entender, com muito carinho, é só, vamos pensar, se eu envelheço todos os dias, as minhas células precisam de um estímulo para elas trabalharem todos os dias. E é isso que você faz com o tratamento, porque tem pessoas que ficam horas sentadas, então prejudica o retorno venoso. Tem pessoas que passam os dias sem fazer atividade física, comem mal, são estressadas, isso tudo gera uma alteração hormonal que piora. Você falou da retenção de líquidos. Toda mulher reclama que de um dia para o outro aumenta às vezes 2 quilos.
que a gente tem que fazer para evitar esses inchaços, essa retenção de líquidos? O ideal é você saber o porquê que está acontecendo isso. Procurar o seu ginecologista ou o seu dermato e conversar com ele, porque ele até vai direcionar, ele vai te direcionar. Olha, isso não é minha área, você vai com fulano porque o seu problema pode ser hormonal. Então você vai para o ginecologista. O que você precisa fazer? Beber bastante líquido, fazer atividade física, e tem alguns pacientes que têm problema de retorno mesmo. Então aí a gente já passa para o vascular, porque às vezes a gente precisa usar um diurético, a gente às vezes precisa usar mielástica, precisa fazer drenagem linfática. Então não é um artigo, eu vou fazer drenagem linfática, eu vou melhorar hoje, amanhã eu tô bem. É só fazer isso que tudo bem. É um conjunto de coisas, Kátia. O interessante é isso. O tratamento hoje existe? Existe. Não é definitivo, mas existe assim um tratamento que você tem que entrar em manutenção, da mesma forma como você tem que se alimentar diariamente. Entra na sua rotina. Ótimo, é isso aí. Isso é o ideal. Então, como existe? Existe a radiofrequência, existe o ultrassom, que você realmente quebra as membranas da célula, então diminui a gordura. Existe uma coisa interessante que é assim, ó, eu vou pegar meu lencinho só para poder explicar. A celulite não tem uma coisa que ela não fica com um buraquinho assim. Fica. Não sei se eu consigo mostrar aqui. Fica. Não fica? Fica bem fundinho. Bem fundinho. Aí, às vezes, a gente não consegue melhorar isso com o aparelho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, dar uma anestesia no local, cortar essa parte, aí ela solta e eu preencho embaixo. Mas furinho a furinho? Furinho, depende do furinho, mas alguns furinhos sim. Alguns furinhos a gente tem que fazer isso. Você falou e agora eu me recordo o seguinte, eu já vi, essa ainda bem que eu não tenho, que parece que deu uma aderência. Isso aí. Como quem faz lipo, quem já fez lipo sabe, um lugarzinho ou outro você fica com uma aderência, que é justamente isso. A pele cola no jeito errado e cicatriza para dentro. Então, você já viu, às vezes as pacientes têm uma celulite que você olha, exatamente isso que você falou. É, fica um furinho. Isso. Pim, parece uma covinha, só que no bumbum. Isso. E o que a gente faz para melhorar a covinha? A gente tem que fazer exatamente isso. Eu tenho que fazer uma anestesia local, uma coisa simples, mas tem que fazer uma anestesia local, vir com uma agulhinha específica para isso, soltar. Solta. Aí ele vai soltar, eu preencho, né? Porque ali eu vou ficar com espaço vazio, você preenche e melhora. E para melhorar aquele tecido todo, num todo, porque tem pacientes, Kátia, que sentem dor. Olha que interessante. Sim, porque a celulite também não é só estética, não, né? Ela dói, tem pacientes que doem. Além da dor, tem pessoas que se sentem envergonhadas. Eu atendo pessoas no consultório e falo, doutor, eu não uso um short há 5 anos da minha vida. E isso para si é triste, né? Você tem que respeitar. Então, nós somos mulheres, a gente sabe que mulher é encucada. A gente sempre acha que alguma coisa tá mais ou menos, outra tá uma droga e eu podia melhorar muito. E por mais que os outros falem para você, não, você tá ótima. Se você não se sente assim, ou se você não é desencanada ao ponto de você não se importar, você fica com a sua vida tolhida, né? Fica, e eu brinco com meus pacientes assim, nós viemos a vida para ser feliz. Pois é. Né? Você não pode ver esse lindo das coisas porque você tem os seus medos. Procure os seus medos, as suas insatisfações e vamos tentar na melhor forma melhorar. E com isso hoje tem muita tecnologia que a gente consegue fazer de forma tranquila e com sabedoria, que eu falo para o meu paciente. Nada é milagre, você não vai entrar de um dia e sair do outro. Tudo é paciência, mas você consegue melhorar a textura da pele do paciente, consegue melhorar a flacidez, Kátia, que é uma coisa interessante, porque quando você vai envelhecendo, sua pele vai ficando mais flácida, né? Então você consegue melhorar a flacidez, você consegue melhorar até a qualidade de vida desse paciente na questão de que ela não fica mais com aquela dor insuportável que ela tem nas pernas, então isso melhora o paciente também. E aprende a ficar de olho na circulação sanguínea também, né? Também. Quem tem varizes, vasinhos, né? Também. Você sabe que às vezes a gente tem que mandar o paciente fazer RPG, postura, porque a postura também influencia na celulite. Ah, é? Acaba comprimindo? É porque você tem uma certa compressão do seu retorno, dos seus linfáticos, você tem todo um trabalho, e aí você tem que pedir, eu peço ao meu paciente, olha, você tem que fazer RPG para poder melhorar a sua postura, para a gente depois poder tratar. Aí quem dirá então uma musculação bem indicada, bem orientada, porque a panturrilha da gente é como uma bomba, ela ajuda, a musculatura vai se movimentando e vai pressionando as veias, ajuda no retorno do sangue, né? Se a gente não tem uma musculatura toda flácida, sem falar que a gente sobrecarrega os ossos e os nervos, a gente também tem uma circulação
Mais ou menos, né? Fantástico. E as pessoas têm que entender isso. É onde eu acho que é o mais importante é as pessoas entenderem em casa que é muito importante, gente, atividade física. Não se preocupe, olha, minha celulite, essa coisa assim, eu já fiz várias coisas. Tenha sabedoria, entenda o que você está fazendo. E a gente sabe que a gente faz errado. Onde a gente é negligente. Não precisa ninguém apontar, porque a gente mesma sabe. E pense, né? Não adianta você sair fazendo, olha, o verão chega daqui a 2 meses. Nossa, então com 2 meses dá pra gente melhorar? Dá, lógico. É uma época que eu sei que meus pacientes, eu brinco com elas. Vamos, elas quase me deixam louca. De segunda a sábado, de vez em quando tem umas que me mandam abrir no domingo. Eu falo, gente, calma, calma aí que eu não consigo. Mas por que não faz isso sempre? Tem que entrar na história da rotina. É isso aí. A gente não adianta juntar todos os bichos que você tinha quando vem a chuva. Deixa tudo solto, tudo preso, de acordo com o que pode, pra gente conseguir ter um controle da situação. E com a saúde é a mesma coisa, né? Sim. E é tão bom você se ver no espelho e se amar, né? Eu pelo menos acho. É tão bom você não sentir dor, porque o paciente que tem celulite, que dói muito, é uma coisa muito chata. E dá pra você tratar. Só dando uma pincelada no tratamento, o paciente não precisa se preocupar, mas ele tem que entender que é o seguinte, mudança de hábito, sedentarismo tem que diminuir, alimentação importantíssima, conversar com o nutricionista, você conseguir fazer RPG, que é muito importante para a sua vida. Às vezes a gente tem que fazer isso. E aí a gente entra, depois de uma análise de qual é o quadro desse paciente, nos tratamentos específicos, porque tem vários. Desde aquele buraquinho que eu tenho que fazer o que a gente chama de subcisão e preenchimento, aos pacientes que eu tenho que submeter ou uma radiofrequência, ou um infravermelho, ou um ultrassom focado. Ou todos esses tratamentos juntos em momentos diferentes, né? Porque tem pacientes, olha que interessante, que aqui ela tem muito buraquinho, aqui ela tem uma flacidez importante, e aqui ela tem aquela bananinha. Então, às vezes eu preciso quebrar a gordura daqui, trabalhar aqui com uma radiofrequência e aqui com infravermelho para diminuir a flacidez. Você falou nessa bananinha. Às vezes você vai fazer lipoaspiração, tira a bananinha. Se você não mudou os seus hábitos, ela volta. Porque a gente nasce com um número certo de gorduras, de células de gorduras. Só que elas são magrinhas. E a gente entope as bichinhas de tanta comida que elas engordam. Tudo bem, você tira 10. Mas tem 1 trilhão ainda te esperando. Não vai mudar muita coisa se você não mudar seus hábitos, né? É verdade. Hábito de vida é uma das coisas mais importantes que tem. Eu falo muito isso para o paciente, porque tecnologia, ela modifica muito pouco. O importante é como ela é feita e a indicação correta. Tá? Isso é uma das coisas mais importantes. O outro, eu dependo muito do meu paciente, que é ele entender que é dia após dia. Não adianta chegar, fica com aquele corpo escultural, aí depois esquece, não vou fazer mais nada. Vire um hábito, como você falou, Kátia, vire um hábito de vida. Isso vai te dar uma qualidade de vida, porque não é só celulite, ela trabalha com tudo, né? Tudo. E nunca é tarde pra gente começar. Imagina, jamais. Então, volto já, que tem tanta coisa pra te perguntar ainda. Se você ainda quer fazer perguntas também pra doutora Isabel, fique à vontade. Bom, vamos voltar ao nosso bate-papo hoje. Estamos falando de celulite. E falar de celulite é falar do incômodo que muitas mulheres têm, mas que poucas imaginam que não é tão difícil assim você se tratar, você se cuidar. Claro que, como a doutora Isabel disse muito bem, requer muita dedicação, como tudo na vida, né? É verdade. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir se ver livre de um resultado que veio de maus hábitos de uma vida, né? Perfeito, Kátia. É o que eu falo para o paciente, a gente não consegue mudar a vida num dia só, né? Você demora 9 meses para nascer, então tudo é passo a passo. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu queria me livrar, mas você tem 20, 30 anos de uma vida não muito adequada, arregrada. Não por culpa sua, mas é que eu sei que a gente tem fases da vida que você trabalha igual um louco, passa 24 horas, não tem nem tempo, é estressante. São Paulo é estressante, né, gente? Mas tempo a gente arruma. Hoje eu falo... Não é? É assim, uma questão de prioridade. O que é melhor? Ah, mas eu não vou trabalhar, vai. Mas ao invés de você fazer determinada coisa, você se cuida um pouco mais, você se organiza de uma tal forma que sobra tempo para tudo. Sobra. E até estar bem é divino, né? Porque rende profissionalmente, pessoalmente, né? Rende. Você se sentir bem rende muito. E às vezes a gente esquece da gente, né? Então isso é uma coisa importante para explicar. Eu pedi, Kátia, para eles colocarem de novo o vídeo, para eu poder mostrar, para eu poder explicar. Isso é uma tecnologia, isso é a radiofrequência, mas eu queria só explicar
como é que ela vai agir, tá? Assim, na realidade, assim... Na prática, isso, né? como que o aparelho age, a onda. Isso, olha lá. Ó, então a gente tá vendo isso, eu tô aplicando a radiofrequência, ela vai penetrar. Aí exatamente o que eu havia comentado, as fibras de colágeno vão começar a ser refeitas, né? É um novo estímulo a novas fibras de colágeno que foram quebradas durante esse tempo ou tiveram um processo de aglomeração, quer dizer, juntar, igual bolinhas. E você vai ver que vai retificar, a parte superior da derme, vai voltando, ó, tá vendo? Ao que era antes. Isso se a pessoa não tiver aquela aderência que você disse? Sim, isso. Tá. Porque se ela tiver aderência, eu tenho que ir lá embaixo soltar e preencher. Então, ó, você tá vendo, eu tô emitindo uma radiofrequência, olha que interessante, tá vendo como é que tem muito vaso? É o que eu falei, a celulite, ela não é feita de um detalhe só, ela é feita de vários detalhes. Então, por isso, a gente tem que trabalhar em várias frentes com o paciente. Aí ele fala, nossa, mas eu não quero fazer isso. Falando, mas não tem como, eu tenho que melhorar o seu edema, eu tenho que melhorar até mesmo a qualidade de vida das suas células. Então, você tem que comer bem, tem que beber muita água, fazer atividade física para melhorar essa circulação. E depois você vai vendo que com o tempo, olha, os adipócitos vão diminuindo, eles vão... Com a radiofrequência, ele achata. Se reorganizam, isso, né? Eles dão uma achatada. Quando você usa ultrassom, alguns tipos de ultrassom, tem alguns ultrassons que fazem ruptura da parede da membrana, quer dizer, cortam a membrana, tem uma bolinha, corta a bolinha, né? Parece como se tivesse aberto uma bexiguinha. E isso é a forma com que o tratamento age. Por isso tem que fazer várias sessões. Não é numa só para você ter resultado. Imagina. Mas tem alguma contraindicação esse tratamento de radiofrequência? A radiofrequência a gente não usa, geralmente não se usa em pacientes que têm marca-passo, próteses metálicas, por exemplo, colocou um implante, pino no joelho, cotovelo, bom, em suma, em qualquer outro lugar. Não tem nada a ver com o dentário, tá? Mas é corporal. E a paciente que tiver gestante, né? A gente usa muito isso, é só um detalhe, um dia a gente pode pensar sobre isso, em pós-gestação. Ajuda? Ajuda muito, porque quando a paciente acaba de ter o nenê, passando uns 30 dias, você não fica com aquele abdômenzinho flácido, molengo. Quando você entra cedo com o tratamento, você consegue estimular esse tecido que foi gerado uma flacidez, mas por quê? Imagina que você tinha uma barriga assim, o nenezinho, de repente ficou assim. Pois é. Então, você distendeu essas fibras. Com a radiofrequência, você consegue estimular essa região e melhora muito mais rápido. Mas a gente pode usar a radiofrequência, então, no corpo todo? Pode. No onde corpo você está flácida? Pode. Onde você quer se modificar? Pode. E junto com outros tratamentos, você pode diminuir gordura localizada, estimular a circulação sanguínea, né? Pode. Sabe o tchauzinho? Nem fale, não é assim que a gente dá tchau mais, é assim, né? Ó. Lady. É mais chique. É nada, porque não pode balançar, que balança aqui. Mas Lady, né? Tchau. Aqui também, por exemplo, muitas pacientes se queixam porque vai dando, né, uma flacidez, fica com vergonha de usar blusa. A radiofrequência, o infravermelho, dependendo do tipo de aparelho, você pode usar exatamente no corpo todo, não tem problema. Agora, se associado a uma atividade física, alimentação adequada, não quer dizer que a gente não possa comer um bombom, um chocolate, mas não todo dia, né? Fica fantástico, né? Não é? Ou então refrigerante. Refrigerante eu acho que é uma desgraça. Não presta pra nada. Ajuda em quê? Nada. Troca por uma água, né? Um suco de limão. Ou então uma água gasosa, assim, com limãozinho dentro, né? Parece um refrigerante de limão. E a gente escolher entre o que só é gostoso e o que pode ser gostoso que faça bem para a saúde da gente. Porque é uma poupança que a gente faz todos os dias. E às vezes positiva e às vezes negativa. Se o negativo estiver acima do positivo, não adianta. Milagre nisso não existe. É o que eu falo, milagre não existe, gente. Não adianta, qualquer coisa que seja muito milagrosa, eu sempre me questiono, sabe? Nossa, mas espera, milagre não existe. Tudo requer esforço, dedicação, né? Muito bem. A Luísa Fernandes, aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: celulite infecciosa é a mesma coisa que erisipela? Olha, isso daí é uma doença. Tá, celulite infecciosa. Mas não é essa celulite que a gente está falando. Nós estamos falando de celulite uma parte estética, não tem infecção, não é nem estético, mas assim, na realidade a celulite que a gente está falando, ela se chama lipodistrofia ginoide. Popularmente conhecida como celulite. É uma questão de localização, é uma gordura, de alteração celular. O que ela está perguntando é uma infecção.
Que é outra história. É outra história. Às vezes o paciente tem uma porta, por exemplo, né? Mulheres, já que ela perguntou, vou explicar assim. Algumas senhoras têm problema de retorno venoso. E ali elas podem desenvolver, por algum momento, uma infecção em membros inferiores com uma porta. O que é uma porta de entrada? Arranhão. Isso, obrigada, Kátia. Um arranhão pode gerar com que aquilo ali, como tem um retorno venoso, uma circulação ruim, ela não consegue se defender tão bem dos bichinhos que vão atacar. Entendi. Tá? Então, ali se transforma numa celulite e o tratamento é totalmente diferente. A gente tem que entrar com antibiótico terapia. É outra história. Totalmente diferente. Agora, lembre-se que essa tal celulite que a gente está falando, essa que é estética, mas que também traz muita dor para muita gente, tem tratamento. Não adianta você falar assim, legal, nós estamos no começo de dezembro, até janeiro eu estou ótima. Vai estar melhor, uma ótima, não é assim. Dependendo do grau, a gente consegue diminuir bem, ou então tratamento intensivo, você tem que ir 2, 3 vezes por semana na clínica. Ou tem pacientes que estão num grau 2, 3, que a gente consegue, que ela está bem disposta, você consegue. Desde que você tenha predisposição a mudar os seus hábitos, ainda consegue melhorar. Né, melhorar bem e ficar de bem com a sua praia ou com o seu short. Senhoras que às vezes ficam de mal com short porque tem vergonha daquela celulite perto do joelho, sabe? Que você levanta. Faz uma bolinha, né? Essa mesmo. Isso é triste. E engraçado, a gente envelhece e o joelho muda. Muda. Até o raio do joelho fica flácido. Não é verdade? É verdade, é verdade. Ainda bem que tem tratamento hoje pro joelho também. É, porque antigamente não tinha. Não. Antigamente as mulheres que ficavam mais velhas, elas não podiam usar saia. Quer dizer, gente, estamos falando não podiam as que se incomodam. Tem gente que não se incomoda, então tudo bem. Agora, se você se incomoda com essas coisas, tem que buscar melhorar. Tem gente que não se incomoda com nada. Sorte. Para quem se incomoda, sorte que a gente tem tratamento também, né? Verdade. Vou passar os contatos da doutora Isabel, tem o site clinicamartinez.com.br, Martinez é com Z, lá você tem as informações direitinho sobre o trabalho dela e tudo que pode ser feito também para você resolver esse seu problema de celulite. Mas não espera mais não e comece a pensar que não é só o profissional, o médico que vai te ajudar, você vai ter um papel importantíssimo nessa história. Não adianta milagre. Esperar isso é tempo perdido. Obrigada mais uma vez, viu? Com Deus. Doutora Isabel Martinez, que é dermatologista, volta mais vezes ao programa. Se você quiser sugerir algum tema, algo que você tenha dúvida, pode, mulheres@tvgazeta.com.br.